E aí, gente, tudo certo? Hoje começamos a semana continuando nosso estudo sobre ácidos, que é a primeira função inorgânica que a gente está estudando. E na aula de hoje a gente vai ver a primeira parte aí de uma sequência, acho que de 3 partes no total, em que a gente vai aprender a classificar os ácidos. Começaremos aí pelas mais simples, as mais visuais. E depois disso a gente entra nas classificações que são um pouco mais complexas, que tem a ver com força e alguns outros conceitos que vamos estudar mais para frente, certo? Então, bem, os ácidos eles podem ser classificados em grupos por causa de características semelhantes. Hoje veremos 3. Podemos classificar os ácidos de acordo com a presença de oxigênio, de acordo com a quantidade de hidrogênios ionizáveis que o ácido libera em água e, por último, de acordo com o número de elementos químicos que constituem aquele ácido. Todas essas classificações são bem simples e bem visuais, são bem intuitivas de acordo com o nome de cada classificação. A primeira delas, que é a classificação quanto à presença de oxigênio, existem ácidos que têm oxigênio e existem ácidos que não têm oxigênio na sua composição. Os ácidos que possuem oxigênio na sua composição são classificados como oxiácidos. Assim como o ácido sulfúrico, por exemplo, repare que ele tem oxigênio na sua fórmula, ou o ácido fosfórico, por exemplo, que tem aí 4 oxigênios na sua composição. Eu coloquei reticências aqui, porque se um ácido na sua constituição possui oxigênio, ele é considerado um oxiácido. Se eu posso classificar ele oxiácido de acordo com a sua composição, tendo oxigênio, eu posso ter uma classificação para ele quando ele não tem oxigênio em sua composição. Quando o ácido não possui oxigênio em sua composição, chamamos ele de hidrácido. Ele só tem hidrogênio e o outro ânion correspondente ligado a esse hidrogênio. Os exemplos que eu coloquei aqui são ácido fluorídrico, ácido clorídrico, ácido sulfídrico. Lélis, como é que você sabe todos esses nomes? Mais para frente vamos aprender aí a dar nomes a esses ácidos. Mas reparem que nenhum deles possui oxigênio em sua composição. Então eu posso classificar como oxiácido se tiver oxigênio ou hidrácido se não tiver oxigênio. A segunda classificação que a gente dá é de acordo com a quantidade de hidrogênios ionizáveis que aquela molécula tem, certo? Lembrando que ácido é toda substância que, quando está em água, libera H+, libera o hidro. Ou seja, a quantidade de H+, que é liberado quando esse ácido é colocado em água, pode também gerar classificações para ele aí. Ele pode ser um monoácido ou também monoprótico, são sinônimos, quando esse ácido libera somente um hidrogênio, um H+, quando é colocado em água. HCl, HF. Ele pode ser um diácido ou um diprótico se ele liberar 2 H+, quando colocado em água. Triácido ou triprótico quando ele libera 3 H+ estando em água. Ou tetrácido ou triprótico se ele tiver aí 4 hidrogênios ionizáveis, ou seja, ele liberar 4H+ quando colocado em água. Reparem que geralmente o número de hidrogênios indicado na fórmula molecular do ácido indica quantos hidrogênios ionizáveis ele tem. Então o HCl tem 1 hidrogênio, então ele é um monoácido, ele é um ácido monoprótico. O HF é a mesma coisa. Então assim, sempre o número de hidrogênios que tem na fórmula molecular vai dar para a gente a classificação quanto ao número de hidrogênios ionizáveis, com algumas exceções. Reparem aqui, por exemplo, o ácido fosforoso e o hipofosforoso. São ácidos derivados do ácido fosfórico, que é o PO4 aqui. O hidrogênio, para ele ser considerado ionizável, ele tem que estar ligado a um átomo muito eletronegativo.
Reparem aqui, ó, HCl. O cloro é muito eletronegativo, então quando o hidrogênio sai sem elétron, por isso ele sai H+. O ácido fluorídrico, o flúor, é o elemento mais eletronegativo da tabela periódica. Então quando esse hidrogênio sai, ele se separa do flúor, ele deixa o seu elétron, por isso que ele sai H+. Então, para o hidrogênio sair H+ do ácido, ele precisa estar ligado a um átomo muito eletronegativo. Nesses dois casos aqui, existem hidrogênios que não estão ligados a átomos eletronegativos. Por exemplo, eu tenho no ácido fosforoso um hidrogênio ligado ao fósforo e somente 2 hidrogênios ligados ao oxigênio. Ou seja, aqui, por mais que o ácido fosforoso tenha 3 hidrogênios na sua fórmula molecular, somente 2 são ionizáveis. Então, apesar de ter 3 hidrogênios, o ácido fosforoso ele é um diácido, ele é um ácido diprótico. Já o hipofosforoso, ele apesar de ter 3 hidrogênios, ele só tem um hidrogênio ionizável. Então, ele é um monoácido ou um ácido monoprótico. Então, essas são as exceções. Mas, no geral, basta olhar a fórmula molecular do ácido que vocês já conseguem classificar eles de acordo com os 4 critérios que foram estabelecidos. Lembrando que na fórmula molecular são indicados quantos átomos daquele elemento estão se ligando para formar aquela substância. Então, ele pode ser monoácido, diácido, triácido ou tetraácido de acordo com o número de hidrogênios ionizáveis que cada um desses ácidos tem, com exceção desses dois aqui, que tem aí, de acordo com a sua estrutura, de acordo com as suas ligações químicas, classificações diferentes dentro da regrinha geral que se estabeleceu. E por último, podemos classificar um ácido quanto ao número de elementos químicos constituintes daquele ácido. Mais uma vez, basta a gente olhar para a fórmula molecular daquele ácido que conseguimos classificar ele de acordo com esses 3 critérios aqui. O meu ácido ele pode ser binário, se na sua constituição eu tiver 2 elementos diferentes. Ele pode ser ternário, se eu tiver na sua constituição 3 elementos, pelo menos, que sejam diferentes. E por último, quaternário, se eu tiver aí 4 elementos diferentes na sua composição. O ácido clorídrico tem cloro e hidrogênio, 2 elementos binários. O ácido sulfúrico tem hidrogênio, enxofre e oxigênio. Então ele tem 3 elementos na sua composição. Ele é um ácido ternário. Já o ácido ferrocianídrico, acho que é esse o nome, ácido ferrocianídrico, ele tem hidrogênio, ferro, carbono e nitrogênio. Ele tem 4 elementos na sua composição, portanto chamamos ele de quaternário. Então, mais uma vez, olhando a fórmula molecular, a gente consegue aí determinar determinar a classificação desse ácido de acordo com o número de elementos que representam essa substância na sua fórmula molecular. Certo? Essa aula é bastante tranquila, é bastante intuitiva. Eu acho que eles não vão ter nenhuma dificuldade. Espero que vocês tenham entendido. Boa semana pra gente e até sexta-feira.